Cristo é suficiente. A suficiência de Cristo é a mensagem das Escrituras Sagradas e particularmente o livro de Colossenses é sobre isso. Cristo é suficiente, a suficiência de Cristo. Ele é para você, que assim seja, se não é que esta noite isto aconteça na sua vida. Vamos ouvir um pouco mais, continuando a ouvir a mensagem de Colossenses, palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Carta aos Colossenses, no capítulo 4 hoje, versos 2 a 4. Colossenses 4, 2 a 4. A suficiência de Cristo. Esta mensagem de Colossenses está resumida em dois versículos do capítulo 2. Vamos proclamar juntos, vamos ministrar juntos esta porção que resume a mensagem do livro todo, da carta toda. Então, juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, quem está em Cristo, que é suficiente, tem tudo, recebeu a plenitude. O que eu devo buscar? Não devo bater? Ir atrás do que? Cristo é suficiente. Vocês receberam a plenitude. E vamos então olhar os versos 2 a 4, no capítulo 4 de Colossenses. Mas vamos recordar o que ele diz no capítulo 3, versos 1 e 2 antes. Para nos situarmos aqui. Até o capítulo 2, ele explica a verdade de quem Jesus Cristo é e o que ele fez por nós ao vir ao mundo. E diante da verdade, então, do que ele é, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nós nele recebemos a plenitude. Então, à luz disso, ele tem um portanto aqui no verso 1 do capítulo 3. Há consequências. Há implicações que tocam nossas vidas se estamos em Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Posicionamento tremendo daquele que está em Cristo. Vida escondida com Cristo em Deus. Mas por quê? Vocês morreram para o mundo, jeito longe de Deus de viver. Mas diz também que vocês ressuscitaram com Cristo, no poder do Cristo ressurreto. Morri com Cristo, ele morreu a minha morte na cruz. A morte que era minha, ele tomou sobre ele a pena. Mas também ele ressuscitou e vive eternamente no poder dele, nasce para uma nova vida com Deus. Por isso, eu vivo neste mundo, mas com um pensamento nas coisas do alto, vivendo, modelando meu viver de acordo com a vontade de Deus. Então, há uma série de implicações para a nossa vida como família, como cidadãos na sociedade, como profissionais, como igreja, já vimos tudo isto. E há também esta implicação aqui, que vamos ver nesses versos 2 a 4 do capítulo 4. Palavra do Senhor, então, para a sua vida. Que ela abençoe, edifique o seu coração neste ponto da caminhada para a eternidade. Ouça a palavra. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Mais uma vez, esta porção da palavra do Senhor. Dediquem-se à oração, estejam alerta, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual
estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Como me cumpre fazê-lo? Como está a sua vida de oração? Quão envolvido você está com a oração? A palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite. Fala a você que já está em Cristo, você que já morreu com Ele, Ele ressuscitou no poder dEle para uma nova vida, uma vida eterna com Deus. Fala a você, fala dizendo: engaje-se na oração em Cristo. Estar em Cristo implica um engajamento na oração. E ao engajar-me na oração, eu estou também me envolvendo com Cristo. Você poderia dizer com toda a convicção: eu sou alguém engajado na oração. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus na voz dele aqui, vem falar a cada um de nós sobre a importância, quão fundamental é de que nós estejamos engajados na oração, como crentes, como igreja. Que Deus faça de cada um de nós pessoas engajadas na oração. Que Deus faça desta igreja uma igreja engajada na oração. Que a palavra de Deus se cumpra em nós. E se você nos visita nesta noite e não está em Cristo ainda, que você possa nesta noite vir a estar em Cristo, reconhecer seu pecado, confessá-lo e dizer: Senhor, reconheço que a morte dele foi a minha morte, a minha pena Ele tomou sobre si na cruz. Dá-me uma nova vida no poder de Cristo ressurreto. Quero viver nele para todo sempre contigo. Que esta noite você possa vir estar em Cristo também. Enfim, quem está em Cristo, engaja-se na oração. Note bem, a oração é parte da vida cristã. Mas é preciso tomar cuidado nos dias que vivemos. Há uma ênfase, por exemplo, em meditação por aí. Fala-se muito em meditação. Há inclusive estudos na área médica que misturam meditação e oração como uma coisa única, procurando avaliar qual é o efeito na pessoa do ponto de vista físico. E mostrando nesses estudos, inclusive com conclusão, que faz bem. Bem, meditação pode significar a origem, a força da meditação nos nossos dias vem da visão, da proposta das religiões panteístas lá do Oriente, da Ásia. Tudo é Deus, Deus é tudo. Então eu também sou uma partícula do divino. E o problema é que eu preciso me reintegrar a esse todo, porque eu estou nessa individualidade. Aí a meditação é uma forma de eu avançar nessa direção. Até que um dia, agora, ou quando morrer, ou numa próxima reencarnação, um dia eu venho atingir, por exemplo, o que o budismo chama de nirvana. Quando então eu desapareço com a individualidade e me torno um com o todo. Então, meditação vem daí. Mas tomando a carona, as pessoas começam a usar sem esse entendimento, ainda que aprendendo de lá a meditar. E então penso que meditar é dar uma parada e ficar como que tentando suspender o pensamento. Bem, qualquer momento que uma pessoa parar na correria maluca da vida e tentar acalmar o pensamento, seja em que posição que estiver o corpo, mais esquisita que seja, mas parou, vai ter algum benefício. Aliás, nós precisamos parar um pouquinho mais. Mas a oração não é isso. A oração nas Escrituras é eu entrar na comunicação, na comunhão com Deus. Ele sendo quem Ele é e eu sendo quem sou, porque Ele assim me criou na minha individualidade. E Ele, na individualidade dEle, eterna e única. Então o relacional entre eu e Ele acontece na oração. É falar com Deus, é buscar a presença de Deus. É nisto que o crente precisa se engajar.
E em Cristo temos a plenitude, isto é, a totalidade de quem Deus é acessível a nós. Não de que nos tornamos deuses, mas no sentido de que toda a plenitude de Deus, a presença gloriosa de Deus, se abre a nós em Cristo, nos méritos de Cristo, porque Ele na cruz pagou toda a nossa culpa, nos tornou então justificados, para que pudéssemos comungar com Deus e adentrar a presença de Deus e falar com Ele. Que privilégio é o do crente, que privilégio é este de poder entrar na presença de Deus, o Eterno, e abrir o coração e a mente na presença dEle. Graças a Deus por esta oportunidade e privilégio que nos é dado. A oração, em qualquer momento podemos falar com Deus, é em Cristo, não em nós ou por nós, mas em Cristo. Então engaje-se na oração em Cristo, é a mensagem da palavra de Deus a você nesta noite. Engaje-se, aplicando-se com afinco, com tenacidade. O apóstolo Paulo diz: dediquem-se à oração, um imperativo, uma ordem, porque a oração não pode faltar na vida do discípulo de Cristo, do crente em Cristo Jesus, daquele que nasceu novamente, ressuscitou com Ele, não pode faltar na vida da igreja dele. Então ele diz, a ordem, dediquem-se à oração, a buscar a presença de Deus, a falar com Deus, a andar com Deus em pensamento. E esta palavra dedicar-se aqui é muito forte. É apegar-se, é ficar firme, é agarrar-se e não deixar ir, não abandonar. Dediquem-se à oração, apeguem-se à oração, fiquem firmes na oração, agarrem-se à oração, não abandone a oração. Você está se dedicando à oração? Você está se aplicando com tenacidade e afinco à oração? Ou é alguma coisa que você leva de qualquer jeito? A oração nós podemos fazer pelo menos em 3 formas. Primeiro vem a que é básica, é basilar. É a oração enquanto meu estado de ser. Eu, como crente em Cristo Jesus, estando em Cristo, eu preciso aprender a viver, a andar em oração. A todo momento eu estou em uma interação com alguma coisa, interior em mim mesmo ou exterior. É eu e mais algo ou mais alguém. Que na vida sua nunca seja achado essa interação somente a 2, ou até, se você quiser acrescentar mais, seja lá com que você esteja se inteirando, dentro de você ou fora, sempre inclua mais um Deus. Deus. Quando eu penso nisto ou naquilo, eu penso a partir de Deus. Meus problemas, minhas preocupações, minhas necessidades, minhas alegrias, minhas atividades, minhas conquistas, meus relacionamentos, sempre eu, mais aquilo, mais aquele e Deus. Eu ando sempre na presença de Deus, na comunhão dEle, ouvindo a voz dEle em tudo que sou e faço. Essa é a disciplina espiritual básica da oração. Sempre conectado com Deus. Estou pensando nisto, preciso resolver aquilo, estou desenvolvendo tal tarefa. Como é que Deus me quer aqui? Como é que Deus se manifesta em mim aqui? Como que eu posso ser fiel a Ele nisso que estou fazendo? Aplicando-se então com afinco, envolve um estado de ser de oração. E não apenas reservar a certos momentos. Como dentro do paganismo, que sempre tem uma divindade limitada. Você constrói um altar, e o seu Deus fica no altar, e você volta ali de vez em quando bater um papo com ele. Depois você vai embora. Ele não é transcendente, ele não é imanente, sempre presente. Você pode controlá-lo, você põe ele no altar e vai embora. E volta a falar com ele quando você achar que deve fazê-lo.
Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não os deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. Vai estar com vocês. E onde nós andamos, Deus está conosco. E nós estamos em comunhão com Ele. No entretenimento, no trabalho, na vida familiar, na vida conjugal, na educação de filhos, no lidar com o dinheiro, no lidar com o tempo, em fazer os projetos, em sair de férias, em voltar de férias, em ir à igreja. Deus sempre comigo e eu com Ele em comunhão. Se a oração for resumida a momentos isolados, a presença de Deus em certos momentos você fala com Ele, então você não entendeu o Evangelho, não está em Cristo e está numa visão pagã de oração. Primeiro tem que haver esse estado de ser. Mas depois sim, a Bíblia nos ensina que nós precisamos parar em momentos específicos, quando nós vamos tratar toda a nossa questão de vida e vivência. Começar o nosso dia, quem sabe, terminar o nosso dia, indo à presença de Deus e colocando tudo em ordem na presença dEle. Verificando que tudo está realmente nas mãos dEle. E ali ouvir da palavra dEle algo que alimenta o meu coração e a minha vida. A disciplina da oração pessoal, a devoção individual, nós incentivamos muito isso nesta igreja. Nós oferecemos inclusive um livro presente diário. Se você não tem um outro material, hoje a internet oferece diversos materiais bons, mas temos uma que nós oferecemos para ajudar se você não tem. Como que eu posso ter esse tempo com Deus diariamente? Como eu posso me organizar? Falar com Deus e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Diariamente precisamos ter esta oração privada, pessoal minha. Mas, a vida de oração, engajar-se na oração, este dedicar-se aqui, envolve a oração pública, a devoção com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Se eu também resumir minha vida de oração, há momentos devocionais particulares meus, eu não estou entendendo o que é estar em Cristo. A vida de oração, se é que eu estou engajado com oração, há de incluir de uma forma marcante, primordial até, a oração com o povo de Deus. A oração com os irmãos, a comunhão da oração com os irmãos. Aliás, ele coloca aqui o imperativo para a coletividade: dediquem-se. Fala a igreja toda. Isto é um apelo para que a igreja toda esteja em oração. Nós, como igreja, precisamos crescer mais e mais em oração. Agradeço a Deus pelas muitas oportunidades que já temos. Não ontem, mas o sábado anterior foi o primeiro sábado, é o sábado que normalmente reservamos para as nossas conexões. Os grupos se reúnem em lares, são diversos. E eu participei de um dos grupos. E o assunto era a oração, a reflexão do grupo. E ali nós conversamos sobre a oração. Aquele estudo que a igreja prepara e envia para os grupos examinarem, refletirem, pensarem. E lá eu estive com um dado grupo da igreja. E fui abençoado pelas reflexões, as experiências compartilhadas. E depois fui abençoado, como sempre fazemos nesses grupos, com um tempo de intercessão e oração. E oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, naquele círculo familiar. Ali, não sei se 10, 15 pessoas reunidas numa roda na sala de uma casa. Oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, pela obra de Deus, pelas necessidades. Orar com os irmãos. Mas, como o primeiro sábado era parte de um feriado prolongado, muitas conexões, muitos grupos dos lares não se reuniram naquele sábado, se reuniram ontem, uma parte deles. Então, um dos grupos se reuniu ontem, eu nem sabia que se reunir, me falaram: nós temos reunião, gostaria de ter sua presença se for possível. E eu fui também. E lá nós nos encontramos. Este grupo não havia se reunido então no sábado anterior, reuniu-se ontem. Mas o mesmo estudo sobre oração, a mesma reflexão sobre oração na Bíblia, na palavra de Deus, o que é oração. E lá de novo eu vi o mesmo estudo, mas novas experiências, novos testemunhos que eu não ouvi no outro grupo. E fui abençoado. Contribuições que irmãos colocaram, edificou minha vida. E depois
Também nós oramos naquela sala de uma outra casa agora, num grupo e num círculo. Oramos pela igreja, oramos por você, oramos pelas necessidades do grupo, oramos uns pelos outros, pelo nosso andar com Deus. Estar em Cristo é estar em oração, no meu estado de ser, na minha oração privada e na minha oração com a igreja, pela igreja. Isso é estar em Cristo. Uma oração apenas no estado de ser ou só na minha privacidade não é a visão cristã bíblica da oração, porque a visão da vida em Cristo é sempre no corpo de Cristo. Estarmos juntos, orarmos juntos. Nós temos uma sexta-feira por mês quando nós dedicamos à intercessão e oração. Um tempo sempre abençoado. Enfim, aplicando-se com afinco. Mas note-se bem este verbo dedicar-se, que é este aplicar com tenacidade, afinco. É este apegar-se, essa palavra forte, é ficar firme. Por que o apóstolo Paulo coloca este verbo, usa este verbo, quando ele vai orientar sobre a vida de oração? Por quê? Porque tal verbo forte, imperativo tão forte? Porque eu e você somos fracos na oração. Eu e você recebemos todo tipo de empecilho que o diabo coloca em nossa vida. Nós ficamos frios, por alguma razão, quando chega a hora de orar, vem uma indisposição, vem uma frieza, vem uma moleza de corpo, é hora de ir para a reunião de oração, não sei, fiquei letárgico de repente, isso vai ser difícil lá, e acho que hoje eu não vou, e vamos orar com os irmãos, não vamos cultuar e orar, não sei, hoje eu não estou bem. Nós temos todo tipo de problema físico, mental, para entrar na oração. De onde vem isso? De Deus não, do diabo, e que usa o mundo. É uma guerra a vida de oração. Por isso o verbo forte, a palavra forte, aplique-se com tenacidade, porque se não for, você não vai orar. Clame a Deus de misericórdia e diga: oh Deus, eu vou com vontade ou sem vontade orar. Minha vida de oração privada, individual, é minha oração com o povo de Deus. Hoje nós vamos encontrar lá, momento de comunhão, nós vamos orar, já vem aquele desânimo. Bem, eu acho que não devo ir, porque estou desanimado. Meu irmão, vai com vontade e sem vontade, arrastando o pé. Mas chega lá, e Deus vai abençoá-lo a sua vida, e você vai dizer como foi bom estar aqui orando. Precisa vencer. A letargia quer tomar conta. O mundo coloca todo tipo de empecilho. O diabo está usando o mundo para isso. E Deus se move, nos abençoa através da oração. E Ele espera isso para Ele fazer o que Ele quer fazer. Por isso, aplicar-se, dedicar-se, que nós possamos ser achados vencedores na oração. Engaje-se na oração em Cristo. É preciso se aplicar, meu irmão, minha irmã, senão você não vai orar. Não vai orar. Você vai fazer tudo menos a oração. Engaje-se na oração em Cristo. Permanecendo vigilante. Estejam alerta, diz o apóstolo Paulo aqui. Dediquem-se à oração e estejam alerta. O verbo aqui, estar alerta, é ficar acordado, isso mesmo. Essa é a ideia, simples e clara. Não ficar dormindo. Há alguém dormindo aqui em oração? Me dá um sono na hora da oração. É preciso esta palavra de Deus, sabe por quê? Você tem que prestar atenção nisto. Realmente vem esse sono, e vem do diabo. Não fica pesado os meus olhos, é do diabo. Você precisa ficar alerta. Mas é interessante ver que nas Escrituras esta ordem para estar alerta aparece muitas vezes junto com a oração. De forma muito particular e muito clara, nós encontramos lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus está no Getsêmani. É a noite da prisão dele. E ele sabe disto. Celebrou a ceia do Senhor, a primeira ceia ali, então, quando ele institui, no cenáculo, no salão, que ele estava com seus discípulos. Depois que terminaram, houve uma conversa longa lá
Em João, nós temos a partir do capítulo 13 até o fim do Evangelho de João, lá quase Jesus falando com os discípulos, instruindo, explicando, repassando ensinamentos. Depois disso, eles cantam um hino, que é um salmo, e eles saem para o jardim do Getsêmani na noite. E lá eles estão. E Jesus chama então 3 deles e diz: venham comigo, vamos orar. Vamos orar. Eles sabem que a hora está chegando. E eles se retiram. E Jesus diz a eles: vocês orem aqui, eu vou orar mais adiante. E nós conhecemos a narrativa. Ele vai orar, ele ora. Aquela oração terrível, difícil. Minha alma está angustiada até a morte, ele diz. Depois de terminar de orar, ele volta para verificar os seus 3 amigos, discípulos. E ele os encontra dormindo. E isto acontece mais de uma vez. E ele diz para eles o quê? Vigiai e orai. Vigiai e orai. É preciso as 2 coisas em nossas vidas. As 2 coisas. O que quer dizer este aqui, então, este estar, estejam alerta ou estar alerta? Alguns pensam que se refere a estarmos atentos à nossa esperança escatológica, ao fim dos tempos, à volta gloriosa de Jesus Cristo, o sentido da história. Deve incluir isso? Claro que sim. Mas outros entendem que é uma outra faceta. É você estar atento aos ataques espirituais, os ataques do maligno. O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso no livro de Efésios, capítulo 5, ele nos fala sobre a armadura de Deus diante dos ataques malignos. 1 Pedro 5,8 fala sobre o diabo como um leão que anda ao redor, querendo nos tragar. É preciso ficar esperto, é preciso ficar vigilante. Mas Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai. A carne é fraca, diz ele. A nossa tendência para não fazer a vontade de Deus, fazer contra a vontade de Deus, é muito forte. E se nós não vigiarmos, nós não vamos caminhar com Deus. Mas outros também pensam que esse estar alerta é estar desperto a orar. Que você prevaleça na oração. Quando estou orando com a igreja, meu pensamento vai para cá, vai para lá. Penso no filme, no time de futebol, penso na política. Trabalhar a nossa mente para estar alerta. Estamos orando, estamos falando com Deus. O meu irmão está orando, está levantando a voz e eu o acompanho. Por isso que a disciplina do amém nos ajuda muito. Aprendermos a estar juntos. Eu expressar o amém, e eu digo aqui o amém inteligente. Não a marulheira que ninguém escuta um outro, mas o amém inteligente. Estou junto com ele, estou reafirmando, porque ele levantando a voz dele, ele está me representando, e eu estou com ele. Como é que é esse irmão que está orando? Bem, eu acho que ele, não sei, tem alguns reparos em relação a ele. Não é essa a questão na hora da oração. Ele está buscando o Senhor, um pecador como você, com som de coisas. Agora é hora de olharmos para a presença de Deus juntos. Amém, meu irmão, amém. Estou com você na oração. E isso move meu ser. Sai dessa indiferença, dessa frieza, dessa não participação, desse não engajar-se. Engaje-se na oração em Cristo, permanecendo vigilante na oração. E em todos os momentos, atento sempre aos ataques do inimigo. Permaneça vigilante. Engaje-se na oração em Cristo. Você está engajado, meu irmão, minha irmã? Você está permanecendo vigilante? Eu estou falando a um grupo de sonolentos aqui nesta noite. Que Deus nos faça espertos. Nós somos espertos para tanta coisa do mundo. Não é uma tragédia se somos espertos para tudo, menos para a oração. Que Deus nos desperte para a oração, nos dê energia, vontade, disposição. Engaje-se na oração em Cristo, expressando gratidão. Gratidão. A palavra, ou melhor, uma ação difícil de sair.
por alguma razão, gratidão não é natural a nós, deve ser o efeito do pecado. E estou falando gratidão em geral. Quantos filhos são gratos aos pais? Quantos cônjuges são gratos aos seus cônjuges? Quando foi a última vez que você ouviu de alguém? Quando foi a última vez que você disse a alguém sobre a sua gratidão a ele, a ela? Gratidão não é o nosso forte, é um defeito, é um vício, é uma fraqueza. Precisamos aprender a sermos mais gratos, mas acima de tudo, mais gratos diante de Deus. A nossa oração é marcada muito pelo pedir e não pelo agradecer. O apóstolo Paulo diz aqui o quê? Dedique-se à oração, sejam agradecidos. Aliás, esta orientação de gratidão aparece 5 vezes nesta carta, neste livro. 5 vezes. E quem é que está falando em gratidão, exortando as pessoas a serem gratas? O apóstolo Paulo, sim. Mas quem é ele? Um preso falando em gratidão. Ele mesmo diz aqui, vamos já pensar nisto também, no que ele diz, estou preso. Há gratidão no seu coração, a sua oração inclui gratidão. Gratidão muda as perspectivas do dia, da situação, de como estamos olhando as coisas. Começamos a reconhecer a presença de Deus, quanto a ser grato, quanto Deus tem feito por nós. Lembro-me sempre daquela história do meu amigo que levou suas crianças pequenas, anos atrás isto, para a Disney World e passaram o dia lá. Criança de 7 anos de idade, 6 anos, aquele negócio lá, o dia todo lá. Aquilo lá que não é um programa de arrebentar. E vão para cá e para lá, não se percebe, anda-se quilômetros. E atrás disso e daquilo. Até que escurece, a noite avança. E então lá ele ficou com os filhos, 2 crianças. Foram em tudo que foi possível. Viram tudo que puderam ver. Comeram todos os lanches que dava para comer. Chegou a hora de ir embora, todo mundo vai para o carro, não aguentando mais nada. Eles entram no carro para ir embora. E ele está saindo do estacionamento e escuta um chorinho no banco de trás. Choro? Está acontecendo? Olha, lá está um dos pequeninos chorando. Por que você está chorando? Eu não ganhei um balão. E eu creio que muitos crentes vivem dessa forma. Que a gratidão possa inundar nossa vida de oração. Possamos aprender a sermos mais gratos. Gratos pela presença de Deus em nossa vida em Cristo. Que maravilha. Estão indo para cá, buscar esse exercício, aquele, tateando, não chega a lugar nenhum. O apóstolo Paulo escreve a igreja em Colossenses, ou em Colossos, aos Colossenses, porque lá estavam eles, não é, sendo bombardeados por aqueles pensamentos esotéricos, das muitas disciplinas e experiências, tentando uma evolução da espiritualidade, e ninguém sabe onde vai chegar e como é que chega, e ficam nisso daí. É em Cristo toda a plenitude, a presença de Deus, e o perdão pleno, e a vida com Deus para sempre, e a possibilidade da oração de comungar com Deus, a presença de Deus conosco. Que maravilha, gratos por isso, gratos pela provisão em Cristo, da salvação, da libertação, de fazermos parte do seu reino, pela provisão material, pela provisão da igreja, da comunhão, dos amigos em Cristo. Gratos pelo perdão imerecido, plenamente concedido de uma vez por todas, um perdão indiscutível, um perdão realizado efetivamente para todos sempre. Gratidão, razão para a gratidão, garantia, né? Uma vida que é em Cristo, está garantida a vida com Deus para sempre. A vontade de Deus há de prevalecer na nossa vida. A eternidade é certa com Deus em Cristo. E então gratidão pelo propósito de podermos viver neste mundo onde tudo é tão temporal, é efêmero,
passageiro, mas nós vivemos para a eternidade com Deus, agora e para sempre. Gratidão, gratidão no nosso coração. Que você possa ser mais grato, nossa igreja possa ser mais grata, a nossa oração sempre envolva a gratidão. Deus tem feito muito por nós. Deus tem feito muito por nós. Saiba que você, nesta igreja, é muito abençoado. Eu também. Precisamos ser gratos, expressando a gratidão. Engaje-se em oração, expressando gratidão. Engaje-se na oração em Cristo. Você está engajado? Está engajado mesmo? Engaje-se, intercedendo pela proclamação. Ele vai falar aqui nesses versos. Orem por nós, para que possamos proclamar a mensagem. Esse interceder pela obra de Deus. Eu gosto de orar pelo arroz, o feijão. Orar pela obra de Deus, pela igreja de Cristo. Toda vez que nos encontramos, sempre lembramos da igreja. Orar pela igreja. A proclamação aqui. A proclamação além da igreja. O que Deus está fazendo. Algumas iniciativas que, inclusive, nas quais inclusive estamos nós envolvidos. Lembrar das missões. Lembrar daqueles que estão perdidos à nossa volta. Interceder pela proclamação da palavra. Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a orar por isso. Isto envolve um pensar corporativo. Ele diz, orem por nós. Aqui, orem por nós. Quem é esse nós? Paulo, mas tem que ter mais alguém. Timóteo, no início da carta ele diz que Timóteo está com ele. Mas vamos depois ver, e se você ler em casa, a partir do verso 7 desse capítulo, ele começa a citar uma porção de irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo pensava a vida cristã, a vida em Cristo, como algo muito corporativo. Nada individualista, nada individualista. Porque assim é a vida em Cristo. Orem por nós. Você podia dizer, orem por mim. Mas ele diz, orem por nós. Orem por mim que eu que estou preso, sabe? Orem por nós. Timóteo está aqui comigo dando uma mão, ele não está preso. Orem por nós. Orem pelos outros irmãos. Pensar corporativamente. Sairmos desse individualismo, desse Deus que tem que cuidar das minhas coisinhas só. E pensarmos na obra de Deus, na comunhão, na igreja. Você tem orado pela igreja? Intercedendo pela proclamação. Focar além da situação. O que ele diz aqui, que expressão. O mistério de Cristo, o evangelho pelo qual estou preso. Literalmente, pelo qual estou em correntes. Paulo podia dizer muito sobre, ore por mim, tem um processo aí agora. Como é que é a situação dele? Ele foi preso em Jerusalém. Isso há mais de 2 anos, quando ele escreve esta carta. Ficou aguardando lá em Cesareia, não muito longe de Jerusalém. O caminhar das coisas. Finalmente ele apela para ser julgado por César, imperador romano. Porque ele tinha esse direito, porque ele tinha cidadania romana. E é concedido então, porque era obrigado a se conceder isso se havia este apelo. Ele é levado para Roma. E ele está em prisão domiciliar em Roma. E o processo está correndo na capital. Ore por mim, meu processo. Mas não é isso que nós encontramos aqui. Ore por mim, porque essa prisão me atormenta. Certamente muitas dificuldades, mas interessante que o coração dele se move primeiro pela obra. Ele está focado além da sua situação. O apóstolo Paulo não é uma pessoa que entra na autocomiseração. Ele foca além, ele vê algo muito maior. Para o apóstolo Paulo, prisão
não era o fim do seu ministério, do seu apostolado. Para ele, prisão humana não podia prender a obra de Deus e o que Deus queria fazer através dele. Desta prisão, ele escreveu esta carta, que hoje nós estamos ouvindo, pensando em quantas igrejas à volta do mundo não ouviram, não leram esta carta. Quantas vezes essa carta, este livro não foi lido através dos séculos. Em quantas línguas está traduzida. Mas ele não escreveu só esta daquela prisão. Paulo está preso, escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta aos Efésios, a igreja na cidade de Éfeso. Ele escreveu a carta aos Filipenses, crentes, a igreja está de Filipos, está aqui também. Ele escreveu a brevíssima carta a Filemon, que também se refere a pessoas lá em Colossos. Ele está preso, mas o ministério dele não terminou. Aliás, é interessante ver a caminhada, o progresso dele da prisão. Ele foi preso em Jerusalém, uma acusação errada, equivocada, falsa. Lá uma turba se ajuntou e queriam linchá-lo. Chegou a guarda romana e não permitiu. Atos 22. Mas ali ele pede para falar, a multidão com os guardas o prende. Me dá a oportunidade de falar com eles. E ele começa a pregar a Cristo para eles. Aí o pessoal se agita mais ainda. Preso ali, quase linchado. Vou pregar a Cristo. Ele é preso, é levado então para Cesareia, fica lá com o governador Félix, que quer ouvi-lo. E quando ele fala a Félix, ele começa a pregar a Cristo. Preso diante do governador. É levado de volta para sua cela. O governador Félix recebe a visita do rei Agripa. E Paulo está meio famoso e não sei se resolve se entreterem um pouco lá na corte. Trazem Paulo. Lá está o governador de novo, está agora o visitante rei Agripa. Vão se entreter com Paulo, talvez. E Paulo começa a pregar o evangelho para eles. Passa-se 2 anos ali. E Paulo vai para Roma. É transferido para lá. De lá ele escreve esses 4 livros, 4 cartas que eu mencionei, entre elas o Filipenses. E quando nós lemos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 1, verso 13, que ali, através dele, a palavra de Deus está sendo ouvida por toda a guarda romana. A guarda romana era um destacamento meio elite. Possivelmente eles eram encarregados de ficar vigiando Paulo na sua prisão domiciliar. E um guarda ao lado de Paulo, quem sabe por 6 horas. O que ele não ouviu? O que ele não ouviu de Paulo? E ele vai dizer em Filipenses que o evangelho está sendo conhecido também àqueles que são da casa de César, do palácio. De alguma forma ele está fazendo chegar a mensagem, talvez através da própria guarda, que ouve dele e transfere para lá a mensagem. E nós lemos a narrativa dessa prisão dele no fim do livro de Atos, no capítulo 28. E lá diz que ele está preso domiciliarmente, tem a liberdade de receber visitas. E muitos judeus em Roma vão estar com ele. E lá ele os convence de que o evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Então aí está este homem, numa situação difícil, desafiadora, mas com um foco além da sua situação. Então interceda pela proclamação, focando além da sua situação. Pense na obra de Deus, naquilo que Deus quer fazer e pode fazer com você e por você, através de você, não obstante a situação, mesmo porque neste mundo nunca haverá situação perfeita, adequada para fazermos a vontade de Deus. Será sempre no meio da luta e do desafio. Então, intercedendo pela proclamação, engaje-se na oração. É preciso ater-se à revelação. Nós não oramos em cima de só sentimentos nossos, porque a oração é bonita, ou seja lá o que for. Nós oramos em cima da verdade de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pede para que possa proclamar esse mistério. E a palavra mistério é chave neste livro. Você que já esteve conosco aqui, outros domingos, ouviu falar, já citei hoje, a questão lá em Colossos. Lá estavam as religiões de mistérios, as religiões esotéricas, que queriam distorcer o Evangelho e tirar então os cristãos da verdade de Cristo, como aquele no qual toda a plenitude da divindade habita. Cristo seria mais um guru, mais um espírito elevado.
exaltado, que eles deveriam buscar junto com outros, aquela história toda que conhecemos no mundo de hoje. E Paulo toma então o termo deles, mistério, né, aquele esoterismo, e diz: olha, vocês querem um mistério? O mistério é Cristo. Mas esse mistério foi revelado, e é conhecido a nós, porque Cristo é a grande revelação e o grande mistério. E não precisamos de mais nenhum outro mistério, porque esse mistério foi revelado e ele é suficiente. Nele está toda a plenitude, a presença de Deus. É interessante como ele fala de Cristo no capítulo 1. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Vocês antes estavam separados de Deus, eram inimigos, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, a cruz. E eu da igreja me tornei ministro, segundo a vontade de Deus, com a responsabilidade de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto, mas agora foi manifestado aos santos, entre os gentios, para que apresentemos todo homem, toda mulher perfeito em Cristo. O grande mistério. Deus em Cristo chama toda a humanidade, não só judeus, os gentios, todos nós, para então vivermos neste grande mistério revelado. A morte física dele na cruz nos reconcilia com Deus e trabalha em nós a perfeição de Deus. A terça revelação, Cristo a nossa suficiência. E então nós encontramos no capítulo 1 de Colossenses, ele falando de Cristo como Criador e Redentor. Capítulo 2 ele vai falar de que a plenitude divina está em Cristo, ele é o grande conquistador pela cruz. No capítulo 3 ele fala da majestosa autoridade de Cristo sobre todas as coisas. E aí no capítulo 4 ele fala sobre a proclamação desse mistério e o vivermos desse mistério. É sempre sobre Cristo e voltado a Cristo. Então é preciso se ater à revelação na nossa oração. Deus então nos mova a orar sempre em Cristo. Não Deus que eu projeto, mas o Deus conhecido em Cristo. É preciso interceder pela proclamação. E nisto importar-se com a clareza. É interessante essa preocupação do Paulo com a clareza na proclamação. Que eu possa manifestá-lo abertamente. O que ele diz, o sentido realmente é que eu possa fazer, cumprir da forma que precisa ser feito. Que eu possa fazer, que eu venha cumprir o dever de fazer do modo adequado. A preocupação dele é ser inteligível, ser claro, que a mensagem dele seja entendida pelas pessoas. Importar-se com a clareza, intercedendo pela proclamação. Engaje-se na oração. E intercedendo pela proclamação, depender então da intervenção de Deus. Que Deus, diz ele, orem, que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Uma porta. Era uma expressão daqueles dias, eu creio que também é na nossa cultura e na nossa língua, e nós sabemos o significado de porta aqui. Ele não está falando de uma porta específica física. Expressão comum para o quê? Para oportunidade. Que se abra uma situação, que se forme uma situação onde seja possível anunciar a Cristo e o Evangelho. Que abra uma porta. O apóstolo Paulo não está preocupado com conforto. Primeiramente, ele está preso, mas ele quer uma porta aberta. Porta fala do quê? Fala da dependência de Deus. O apóstolo Paulo entende muito bem que se a mensagem vai ser proclamada, isso requer o mover de Deus. O mover de Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, querendo anunciar o evangelho na Bitínia, com a sua equipe, quer adentrar aquela região, antiga Ásia Menor, hoje Turquia.
E ele diz que o Espírito Santo os impede. Mas depois o Espírito o impele para ir para Macedônia, Filipos, e é quando o Evangelho, primeira vez, chega na região chamada Europa hoje. O mover de Deus, os planos de Deus. O apóstolo Paulo pede uma porta, intercedendo pela proclamação, meu irmão, porque anunciar o Evangelho, o mistério de Cristo, e vivermos a vida cristã não é algo que se move no poder humano. E a nossa oração é apenas nós nos somando a Deus, porque é o poder dele que pode realizar essa obra. Precisamos aprender a sermos dependentes disto. Apocalipse capítulo 13, uma das cartas às igrejas lá, 7 igrejas, diz o quê? Eu abro uma porta que ninguém pode fechar. É o poder de Deus. Ore pela proclamação desta igreja, pela proclamação dos missionários. Engaje-se na oração em Cristo. Interceda pela proclamação. Interceda pelos seus parentes que não conhecem a Cristo. Oh Deus, abre uma porta para mim. E me dê clareza também, que eu possa falar abertamente, eu seja inteligível. Eu possa apresentar o Evangelho a eles. Você tem um peso por alguém querido seu. Ore por essa porta. É isso que o apóstolo Paulo pede. Ore pela porta dos missionários. Ore pela porta desta igreja. Que esta igreja seja um testemunho e alcance muitos outros. Saia da sua situação só e ficar fechado neste buraco. Pense no reino de Deus, naquilo que Deus quer fazer e pode fazer. E Deus se move e faz. Ele quer trabalhar conosco. Na soberania dele, ele faz isto. Interceda. Interceda pela proclamação. Ah, que Deus abra uma porta. O que Paulo está dizendo sobre oração. Ele está falando que a oração é dependência de Deus. Oração não é dependência de nós, nem dependência da nossa oração. Oração é dependência de Deus. Ele é o Senhor. E só o poder dele pode fazer. E ele espera que nós nos somemos a ele em oração. Em Cristo. Você está engajado na oração, meu irmão, minha igreja? Que Deus nos mova para sermos o povo da oração. Possamos andar mais perto de Deus e sempre. Vamos então orar. Vamos à presença do Senhor.